Bom, hoje damos prosseguimento àquele vídeo, ou seja, a parte 2 do vídeo da escassez inovadora, certo? Bom, nesse vídeo de hoje vamos abordar alguns exemplos mais práticos e também trazer alguns exemplos fora do mundo do negócio, para poder ilustrar o que foi passado de forma conceitual no primeiro vídeo, certo? Bom, no primeiro vídeo nós vimos três esferas da escassez inovadora, a partir da escala, do tempo e do espaço, certo? Então, daremos o quê? Prosseguimento nessa divisão de tópicos, nesses três grandes campos do seu negócio e da sua vida, para poder desdobrar os exemplos. Bom, quando falamos de escala, um exemplo muito nítido no assunto é a Southwest Airlines. É uma empresa de aviação, a maior empresa de aviação, foi duas vezes, ela foi a maior, ela caiu, depois voltou a ser a maior dos Estados Unidos. Como que ela surge? Ela surge no Texas. Ela vai surgir a partir de um mercado pequeno, ou seja, um problema de escala. O mercado era pequeno, a empresa era pequena, tinha 3 aviões na empresa quando começou. Uma empresa pequena. Ela vai atender um nicho que era pouco coberto pelas demais empresas aéreas, que é o voo doméstico, certo? Ela começa no Texas, e tinham ali as 3 principais cidades do Texas, ela fazia o intercâmbio dessas cidades, de pessoas, consequentemente, das suas bagagens, né? Então, essa empresa, como que ela vai inovar? Ela vai inovar a partir de duas grandes coisas. Seria o posicionamento e o preço. Bom, ela vai praticar preços mais baixos do que o mercado, vai ser um diferencial, vai ser um low cost, certo? Ou seja, um baixo custo de empresa para você ter um ticket de serviço, não é um high ticket, compreende? Além disso, nós vamos ter o quê? Vamos ter a questão da cultura da empresa. Ela vai se diferenciar, a partir desse mercado, que ninguém atendia, era um mercado pequeno, ela viu oportunidade no mercado e falou: esse é o meu mercado, esse mercado eu quero aumentar, expandir. Tal como aconteceu, por exemplo, com o Fit no Brasil, no mercado pequeno, e se expandiu a partir do quê? Das marcas de suplementos, dos patrocínios, assim por diante. Nesse caso, expandiu o quê? A partir das marcas das companhias de aviação. E como que ela vai se tornar popular? Com as aeromoças do amor, a companhia do amor, alguém que se preocupa com você lá em cima. Esse é o slogan da empresa. Tinha aeromoças com roupas mais incomuns, entendeu? Mais, digamos assim, mais atraentes, entendeu? Para o público masculino. E é assim que ela vai pegar. Ela vai pegar esse público que se encaixou no perfil do texano. Pô, o texano quer voar nesse avião, né? As aeromoças são bonitas, tem uma roupa mais chamativa, então chamou esse público. Baixo custo, entende? Isso, é claro, não é só no começo da empresa. Recentemente também teve campanhas, por exemplo, no lateral do avião foi colocado uma mulher de biquíni. É a forma que a empresa encontrou para se diferenciar. Ela inovou no mercado dela, ninguém fazia isso. Ela também inovou no modelo, não tinha low costs que se equiparavam, uma nesse mercado e outra no modo geral. Ninguém competia com ela nisso. Depois vieram outras empresas, como a Ryanair, que é lá da Irlanda, se não me engano, né? Ela atua na, na União Europeia, né? Que vai ser também esse modelo low cost. Reduziu todos os custos, não tem nada premium, não tem nada diferencial, só que tem uma frota grande e tem eficiência na entrega. O cliente que contrata esse tipo de empresa, no caso, que está olhando o custo, ele não quer saber do premium, do extra, ele quer saber o quê? De pagar o menor valor possível para poder se deslocar do ponto A ao ponto B. É uma empresa de transporte, certo? Outra empresa que, em questão de escala, vai ser o WhatsApp. O WhatsApp, ele foi vendido por 19 bilhões de dólares. E na época a empresa tinha 55 funcionários. Isso volta na recomendação do vídeo 1 que eu fiz, questão de pequenas equipes fazendo o quê? Tendo grandes problemas para se resolver. Eu crio o quê? Eu crio um problema de escassez controlado na minha empresa e olha o que o WhatsApp conseguiu fazer. A empresa com 55 funcionários teve um crescimento maior que o Facebook nos anos que não foi antes de ser adquirida pelo Facebook e tinha apenas 55 funcionários. Quantas empresas você conhece que tem menos que 55 funcionários ou mais que 50 funcionários, mas não se equipara a esse crescimento? Você pode falar, mas é uma Big Tech, mas não nasceu como uma Big Tech. Nasceu como uma empresa pequena. Mas teve o time na internet. Bom, o WhatsApp surge bem mais tardiamente do que o boom da internet, do ponto .com, né? E mesmo assim, você não pode atribuir todo o sucesso de uma empresa
a momentos históricos. Você não pode eliminar a capacidade do indivíduo criador e legar isso aos eventos externos, compreende? Então, o WhatsApp, sim, é uma grande empresa que serve como modelo, uma empresa pequena, com poucos funcionários, que teve um valor de mercado absurdo na sua venda, entende? Depois, podemos pegar a Tesla. A Tesla, ela vai trabalhar com um problema de escala. Novamente, ela vai entrar com a questão do mercado, igual a South Airlines. O mercado era pequeno, carros elétricos não eram bem vistos até pouco tempo atrás. Até atualmente tem pessoas que não gostam dessa questão do carro elétrico, preferem o carro a combustão. Mas alguns anos atrás era muito mais forte esse sentimento de ojeriza ao carro elétrico. Então ela tem que ampliar o mercado. A Tesla, seu fundador muito conhecido, Elon Musk, no caso é o quê? Ele vai ter pouca verba, ele vai vender a participação que ele tinha na outra empresa dele. Ele vai investir na Tesla e na SpaceX. Entende? Ele vai dividir o capital dele. Então ele vai trabalhar com uma empresa que os recursos não são abundantes, não são recursos limitados. Vale lembrar da escala. O que é um recurso limitado por uma montadora de carro não é a mesma coisa que recurso limitado por uma empresa de varejo, uma empresa de um bairro, entendeu? Ou uma empresa regional. Temos também de escala, o que é limitado para um não limitado necessariamente para o outro. Você vai pegar o orçamento que é limitado para a Tesla, para uma outra empresa de porte de um subnicho, por exemplo, uma empresa metalúrgica, com atuação regional, isso é um faturamento que muitas vezes não vai ser visto nem na história daquela empresa se ela não se expandir mais. Entende? Então temos que também lembrar a questão de escala. Ela é limitado para aquele empreendimento. Certo? Então, quanto menor a escala, mais eu posso gerar um efeito disruptivo e o meu impacto ser impressionante. Desde que se tenha elemento estratégico, vale ressaltar isso. Não adianta nada, eu tenho uma empresa pequena, eu falo assim, vou conquistar o meu mercado, ter maior pressão no mercado do mundo, mas eu não tenho estratégia, eu não tenho posicionamento, eu não tenho gestão de custos, gestão de investimentos, você tem o quê? Você tem um sonho ou um delírio. Vamos ressaltar isso. Você pode ter um delírio, nem sempre é um sonho. Se você não sabe equiparar as suas ambições com os seus recursos temporais, espaciais de escala, no tempo, por isso que é o temporal, entende? E ter estratégia para poder alinhar isso. Sonho todos nós temos. Agora, a estratégia e o pensamento de como alcançar lá, como estabelecer essas metas, essa é outra história. Certo? Depois nós passamos o quê? Para o tempo. O tempo, ele gera urgência criativa. Nesse caso aqui, eu preferia deixar os exemplos fora de mundo de negócios para o final, mas tem um exemplo que eu acho muito tocante, que é o da insulina. A insulina, para quem não sabe, ela era extraída a partir de animais. Por isso o porco era muito utilizado. Isso é quantidades muito pequenas de insulina em determinado tempo X. É muito pequeno mesmo. É um medicamento. Hoje a insulina já tem um custo considerável, antigamente era muito maior, muito escasso. Só que a insulina é fundamental para pessoas com diabetes e outras disfunções nesse caráter regulatório hormonal. E o que o pessoal faz? Então, como é que conseguiu reduzir o custo, aumentar a produção a nível global da insulina, sendo um recurso tão complexo de ser produzido, recurso tão escasso? Opa, eu falei isso no primeiro vídeo, relembrando, se você não viu, volte lá. Como conseguiram isso? Mudaram, inovaram no sentido da produção. Eles fizeram uma engenharia biogenética para poder uma bactéria, um micro-organismo, produzir a insulina assim ter larga escala. Você fala assim, mas eu não sou um biomédico, eu não sou um indústria farmacêutica, isso não se aplica a mim. Vejamos, isso aqui você tem que abstrair, é um exemplo externo. E o que eles fizeram? Eles tinham uma urgência de tempo. Muitas pessoas morriam pela falta de insulina. Isso é tempo. Você pode colocar uma urgência de escala também. Você percebe que alguma coisa interage com a outra? Uma urgência de escala. Muitas pessoas precisavam e poucas a tinham. Ou o custo era muito alto e poucos, ou seja, um problema de espaço físico, o preço pode ser analisado como uma forma de espaço, como um intervalo. Entende? Tinha uma limitação, tinha uma escassez muito grande do recurso, em todos os aspectos possíveis. E o que foi feito? Foi feita uma inovação. Mudou-se o processo de produção, o processo de fabricação. Você pode mudar o processo de fabricação do seu produto.
Você pode mudar a pipeline do seu serviço. Ah, eu faço isso, isso, isso. Não, vou fazer desta outra forma. Entende? Você não tem que ter um laboratório de engenharia genética para poder fazer isso. Entende? Você tem que abstrair para poder aplicar no seu cenário. Bom, uma empresa com urgência de tempo. Netflix. A Netflix ela vai começar a competir com a Blockbuster. No caso, ela começa essa competição, ela tem que ganhar mercado. Porque foi feito investimento. Ela tem que vender, ela tem que ter cliente. Então a urgência está ali. Os fundadores da Netflix não tinham rios de dinheiro para poder falar assim: ah, eu vou montar uma startup, eu vou investir muito dinheiro, porque se der certo eu fico rico. Não foi isso que aconteceu. Então ela competiu, sim, com a outra, mas também ela teve que implementar, contra a Blockbuster, ela teve que implementar o quê? Uma urgência para gerar uma ação criativa. A urgência, ela gera a inovação. O que foi? O streamer. Eu vou enviar agora, não tem locadora, eu vim por e-mail para você. Depois eu crio um site para você poder acessar. Agora eu tenho o quê? Eu tenho um aplicativo no seu celular. Tem uma urgência. Com a minha competidora é maior do mercado. Eu sou menor, eu sou pequeno, eu sou nova, ninguém me conhece. O que eu tenho que fazer? Então eu tenho urgência de crescer. A Blockbuster? Não, a Blockbuster estava acomodada. Era a maior franquia de locação. Entende? Então, a Netflix trabalhou com uma urgência de tempo. Se eu não fizer isso dar certo rápido, eu não vou ter dinheiro para continuar no jogo e competir contra a minha concorrente, que é muito maior do que eu, tem muito mais capital do que eu. Um outro exemplo, Airbnb. A Airbnb hoje é a maior rede de hotéis que não tem um único hotel, a empresa. É claro, talvez tenha adquirido, mas quando surge e no seu grande auge de crescimento, não tinha apenas um hotel. Não tinha uma construção que era daquela empresa, estava no nome daquela empresa. Entende? Mas o que? Bom, aqui nós temos como surgiu. Bom, os criadores, eles procuraram um local para se hospedar. Não tinha. E aí? Eu tenho uma urgência de me hospedar em determinado tempo, porque eu tenho um evento, vou participar de um workshop, por exemplo, num tal local, tem que ter esse tempo. Então, esse caso aqui, ela percebe uma escassez de tempo, no caso, do cliente. E naturalmente, eu vou competir contra o gigante, eu tenho que dar certo rápido. E eu tenho que errar rápido, porque quanto mais rápido eu erro, mais rápido eu aprendo, então mais rápido eu acerto. Isso também é algo muito importante você ter em mente. Se for para errar, erre rápido. Entende? E se for para acertar, quanto antes você acertar, você consegue o quê? Você consegue aquela vantagem de ser o primeiro. Eu acertei antes, eu tenho uma vantagem inicial. Certo? Outra empresa, o Dropbox. O Dropbox ele surge a partir de uma necessidade. Agora aqui, voltamos. Essas duas empresas são de necessidade de tempo, ou seja, uma escassez de oferta de recursos. É claro, toda empresa quer crescer rápido. Então todas têm essa escassez de tempo. Algumas mais, outras menos. Algumas têm uma grande competidora que pode acabar com ela. Entende? Por exemplo, uma empresa que compete com o iFood, que tem umas práticas ali um tanto quanto duvidosas para poder lidar com seus concorrentes, certo? E você vai ter empresas não, que tem um mercado um pouco mais calmo para poder crescer, mas toda empresa tem tempo para poder crescer, toda empresa tem urgência para poder crescer. Ninguém investe que você não poder ter um retorno em 5 anos, mas não, vou querer ter em 10 anos porque eu não tenho pressa. Não tem lógica isso, entende? A Dropbox é um serviço de armazenamento em nuvem, para quem não sabe. Quem criou ele tinha necessidade imediata no armazenamento que se cumpria certos requisitos. Ele não conseguia encontrar isso no mercado. Então ele foi lá e fundou o próprio. Aqui nós temos que dizer o que? O mito do empreendedor. Ele fez sozinho. Não é isso que eu quero trazer hoje. Entende? Podemos discutir sobre a escola do empreendedorismo, a escola de estratégia. Entende? É uma forma de pensamento empreendedorismo. Mas no caso aqui eu estou querendo trazer que essa escassez, você tem que identificar ela de forma mais bilateral. A sua empresa pode ter uma escassez, ou você pode ter uma escassez no mercado, você pode suprir ela, uma demanda não atendida. E a sua empresa ela pode gerar escassez interna artificialmente para poder ter inovações, para poder ter soluções. Entende? Então, outra coisa, no tempo, que um operacional que precisa de decisões rápidas, ele vai precisar de um estratégico que tem decisões rápidas também, porque é a vantagem dos doadores, mas somente com estratégia. Então, o que é o pensar uma decisão rápida? Eu vendo ou não vendo? Eu faço um desconto ou não faço um desconto? Entende? Eu amplio ou não amplio? Um estratégico, eu adquiro ou não adquiro? Eu invisto nisso ou não invisto naquilo? Eu redireciono verba para esse departamento ou para o outro? Eu tenho que decidir rapidamente. Eu ganho vantagem aqui no tempo.
Eu consigo, a partir de dois cenários. Primeiro, como eu disse, errar é rápido, acertar rápido. Ou eu acerto rápido e colho um fruto disso num efeito de cauda longa. Entende? No efeito exponencial. Eu acertei antes, eu vou tendo a repercussão do meu acerto por mais tempo. Eu consigo ganhar mais, lucrar mais com o meu acerto. Entende? Então nós temos o quê? Uma urgência operacional que deve ser equilibrada com uma paciência estratégica. Entende? Quando eu digo aqui estratégia rápida, decisões rápidas, não é imprudentes. A imprudência não é estratégia. Não tem como falar, você tem um planejamento estratégico imprudente. É contra-intuitivo, é uma antítese um do outro. Não tem como conciliar. Entende? Então eu tenho que ter um planejamento estratégico que seja realmente estratégico, que tenha uma paciência. Paciência não é ser uma languidão, não é ser inativo, procrastinar. Não, não é isso. É você pensar as coisas devido ao tempo com a devida calma. Mas não se demorar demais em prólogos ou monólogos da sua cabeça, quando você for fazer o planejamento. Porque só assim se cria vantagens sustentáveis. Compreende? Aí eu penso, não, preciso de verba no operacional, vou cortar, então custo. Eu corto o custo, beleza, eu ganho uma verba, eu ganho um fôlego agora, só que depois não consigo me sustentar por mais 1, 2 anos. Então tem que ter a visão do longo prazo. A estratégia é longo prazo. E a questão do espaço. Bom, do espaço, aqui eu também vou querer, antes de entrar nos externos, que tem dois que eu acho fantásticos, dois exemplos externos maravilhosos nesse caso, mas eu vou falar primeiro da Uber. Bom, a Uber não tem frota, ou seja, é algo físico, frota. Ela não tem uma frota própria. Então ela criou uma frota a partir de muitos parceiros. Ele não voa, o táxi não era. O táxi tinha uma empresa de táxi, eu comprava o táxi, você e meu motorista de táxi. Entende? No máximo eu poderia ter, sei lá, uma liga do táxi. Mas eu não tinha uma Uber, uma empresa realmente que fazia essas transações e assegurava isso. Certo? Então o Uber é um exemplo muito bom. Por quê? A limitação de capital, eu tenho uma inovação de modelo de negócio. Entende? Ou uma inovação, eu tenho um modelo de negócio, tenho uma inovação na planta do negócio, quando eu falo de produção. Para ter uma limitação de pessoal, eu posso ter uma automatização, eu posso mudar o meu sistema, a minha pipeline, para ter maior produção. Limitação de produção. Opa, o WhatsApp também tem limitação pessoal, você lembra disso? Então, ou seja, escala e espaço. Espaço aqui é tudo que seja físico, palpável, ok? Vamos pegar a definição de espaço nesse sentido, não espaço como medido por uma régua. E depois de mercado. Ah, eu tenho limitação de mercado, eu posso o quê? Criar novos mercados ou expandir. Opa, quem fez isso que eu já falei? Lá no começo do vídeo. Se pulou para cá, volte para poder assistir. Certo? Outro exemplo que eu acho fascinante na questão do espaço, nesse caso, um exemplo que eu vou pegar novamente da ciência, no primeiro vídeo eu dei um exemplo desse, que seria do Karl, eu vou ter que ler, Schwarzschild, que é um matemático alemão, a pronúncia provavelmente não está da mais preciosista, mas dá por entender. Ele trabalhou na Primeira Guerra Mundial, se você precisar, na trincheira, desenvolveu a equação, ele conseguiu resolver as equações que dariam ali todo embasamento para a teoria da relatividade. Salvo engano, não é a relatividade geral, acho que é a relatividade específica ainda, não tenho certeza, depois deve se consultar, se tiver interesse, pesquisa. Mas, ou seja, o cara numa trincheira, ele não tinha espaço físico, ele não tinha espaço de recursos para poder bancar a pesquisa dele, ele não tinha, ele tinha um caderno, uma caneta e a mente dele. E com isso ele conseguiu resolver umas equações mais complexas e demonstrá-las, entende? Ele tinha tiros voando pelo ouvido dele, entendeu? Zunindo, risco de vida, e mesmo assim ele conseguiu resolver esse problema. Entende? Ou seja, tinha uma escassez em todos os possíveis espaços que nós estamos analisando, e além desses espaços, até uma escassez psicológica para poder lidar com o estresse daquilo tudo. O outro exemplo que eu acho fascinante, que seria da literatura, seria o Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo, ele é um cara que soube alinhar essa questão da estratégia eu vou alinhar as minhas capacidades momentâneas com as minhas aspirações, a partir das minhas limitações de espaço, tempo e escala. Ou seja, escala vai ter ambição. O espaço e o tempo seriam as limitações principais dele. Ou seja, resumindo a história, ele foi traído pelo amigo dele, depois conseguiu dar uma volta por cima na prisão, fugiu da prisão. Eu não vou contar a história, vou resumir, e depois vai se vingar. Opa, mas você está contando uma história de vingança? Como assim? Eu quero contar que ele poderia ter feito isso de várias formas, essa vingança. Depois você lê o livro, é fantástico, é um clássico francês, muito bem escrito, por sinal. De várias formas. Só que ele quis o quê? Ele fez com estratégia. Ele esperou o momento certo, no local certo,
da forma certa, na escala certa. Porque não era uma pessoa só, eram várias pessoas. Ele queria acertar todas essas pessoas que fizeram o quê? Que fizeram aquele congluo contra ele e colocaram na prisão. Entende? Então, é um exemplo exímio da literatura de como alinhar as suas aspirações, as suas ambições com as suas capacidades momentâneas e saber com a estratégia, ou seja, longo prazo, como eu vou aplicar isso, é uma ilustração muito benéfica e muito ilustrativa. E claro, é um livro também que tem. É um livro fantástico, fantástico. Esses autores da literatura francesa, excelentes, por mais que eu também tenha uma queda pela literatura russa, mas a literatura mediterrânea como um todo é muito bem escrita. Certo? Certo. Bom, outros exemplos que podemos citar, a questão de líderes históricos. Nós temos Augusto, de Roma, primeiro imperador romano, embora Augustus... É certo, primeiro imperador romano, que César não era tinha de imperador, Augusto teve. Ele fazia o quê? Ele conseguiu expandir o império com poucos recursos, entende? Ele levava o essencial nas campanhas, ele não levava mais. Ele criava uma escassez controlada de animais, de carga, de alimento e de ferramentas para os soldados, entende? Ele não queria que os soldados ficassem incomodados, ele queria que os soldados tivessem esse incômodo, que fizessem eles crescerem, que fizessem eles desenvolverem, no caso, no campo de batalha e na sua tenacidade, na sua capacidade de resistir aos intempéries. Outro exemplo de um grandiosíssimo líder, o Alexandre o Grande, que pegou o Império Macedônico, que era muito pequeno. O Império não, o Reino Macedônico depois se tornou o Império Macedônico, o período helenístico, né, que vai conquistar a Grécia, ali as cidades de Esparta, Atenas, que era o apogeu da civilização naquela época. Então, claro, Alexandre o Grande vai continuar um trabalho que o pai iniciou. É muito bom essa ressalta também. Mas ele foi um grande gênio militar e expandiu, claro, o que o pai dele fez para o que ele fez é quase nada, porque ele foi um dos maiores gênios militares e líderes que teve em todo o período da humanidade, pelo menos de forma documentada, naturalmente. Entende? Ele vai pegar um estado que não tinha exército, não tinha muito dinheiro, não tinha muito tempo, digo assim, de experiência militar, e vai se tornar uma das maiores potências, os maiores impérios e mudar a cultura do mundo a partir da cultura helenística. Entende? Ele surgiu do nada. E depois se tornou um dos maiores, talvez o maior líder, considerado por alguns, que o gênero humano conseguiu formar até hoje. Entende? Mas ele soube o quê? Alinhar estratégias. Diversos momentos ele poderia ter sido imprudente, agindo de forma sem pensar. Tal como, por exemplo, Napoleão agiu no invadir a Rússia, sem analisar realmente o contexto que ele utilizava. Entende? Ou a política de não recuar a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, que também foi muito prudente, que foi fundamental para a perda dos recursos que ela tinha e gerou uma escassez que ele não poderia reverter mais naquele período. Bom, voltando. Ali no Império Macedônico, no Império Romano, nós podemos analisar o quê? Algumas outras formas de criar uma tensão controlada. A partir do quê? De metas desafiadoras, mas alcançáveis. Ambientes abertos à experimentação. Isso é fundamental. Se a sua empresa não é aberta à experimentação, ninguém vai ter inovação. Eu posso esquecer que for, mas se qualquer pessoa for falar algo, você falar que está errado, não dá espaço, você falar que está errado antes de buscar compreender, eu acho esdrúxulo quem fala que algo está errado sem antes buscar compreender a origem do pensamento. Porque às vezes o pensamento está certo, só que a conclusão está errada. E você perdeu ali um recurso, ou às vezes um feedback de alguma ação, ou uma ideia que você poderia desenvolver da forma correta. Entende? Buscar o quê? O aprendizado contínuo. Também é fundamental. Nenhuma empresa pode se acomodar. Isso, estando com escassez, não estando com escassez. É claro que dentro de escassez é mais ainda. Se você não tem uma empresa que não tem recurso, e você fala, não vou aprender, não vou inovar, não vou fazer nada, então você vai, com todo respeito, você não está fadado a não desenvolver a sua empresa. Sequer, às vezes, mantê-la aberta, só para deixar claro isso. E o desenvolvimento de pessoas é fundamental para isso. Para você ter um real modelo de inovação, de escassez inovadora, você tem que desenvolver seu pessoal. Se o pessoal é intelectualmente restrito, no sentido que às vezes não tem cultura, não tem uma visão mais ampla, não tem uma técnica mais apurada, não consegue criar uma relação de conceitos, criar conexões entre nexos, você não vai conseguir inovar. A inovação ela é multidisciplinar, muitas vezes é multifatorial, entende? A escassez, ela é o quê? Ela força a inovação. Você não tem opção. Você ou inova ou acabou. Entendeu? Ela é a mãe da inovação. Só que
se não tiver espaço para ela e não tiver também um mínimo de capacidade, tudo aqui precisa de uma única coisa que não pode ser escassa, que é a capacidade de raciocínio. Você pode ter pouco tempo, poucos recursos físicos, uma escala ruim do mercado, da empresa, um desenvolvimento, às vezes uma empresa que está não está em expansão, mas sim ela está se contraindo nela, perdendo cada vez mais. Mas se você não tiver raciocínio, não conseguir organizar ideias, a escassez por si só, ela não vai fazer nada. A única coisa que você vai fazer é evitar uma perca maior, porque se você não tem a capacidade de ordenar o seu negócio, se você tivesse mais recursos, teria uma perca maior. A única coisa que você vai fazer, ela vai limitar o que você vai perder, entende? Só que ela não vai gerar, de fato, uma inovação. Isso é importante de notar. Porque alguns podem assistir e falar assim, pô, mas a minha empresa tem escassez. No sentido de que eu tenho limitações, eu tenho restrições impostas que muitas vezes não é da minha vontade. Só que mesmo assim eu não tenho inovação. Só que não adianta nada você ter esse pré-requisito para a inovação, certo? Que a maioria das empresas ela trabalha com escassez controladas. Nenhuma empresa ela vai dar verba infinita para um projeto. Você pega a Amazon, você pega o Google, a Alphabet no caso, você pega a Apple, nenhuma empresa vai dar recursos infinitos. Você tem um recurso fixo, às vezes limita o recurso para conter riscos, entende? Ou para poder forçar que você tenha mais eficiência. Porque as empresas querem eficiência. Por que eu vou contratar ou implementar um projeto que resolve o meu problema custando 15x, se essa mesma ideia poderia ser implementada custando 4x? Entende? Justamente por uma pouca eficiência. A inovação se encontra em eficiência. Eu reitero o que eu disse no primeiro vídeo. Inovação não é ganhar um prêmio Nobel. Inovação não é necessariamente disrupção. Existe uma cultura de que tudo tem que ser novo ao extremo. Se eu pego algo velho e melhoro, eu faço uma incrementação, está errado. Mas eu posso incrementar de várias formas. Entende? Eu posso incrementar de uma forma e colocar de outra que também gere uma inovação. Inovação não é só produto, inovação não é só chão de fábrica. Inovação também está no serviço, inovação também está no marketing, nas finanças. Como eu interpreto minha finança? Inovar seria alterar o status quo, o paradigma, entende? Mas para poder alterar qualquer paradigma, eu tenho que pensar o quê? Além do paradigma, entende? Ou seja, se eu tenho uma empresa que tem passando por dificuldades ou tem limitações, só que o seu mentor, o seu grande gestor, o grande gestor não estou sendo irônico aqui, eu estou falando grande na hierarquia, ele não pode parar, ter paciência, analisar, relacionar, dar 2, 3, 4 passos atrás, ver o que eu estou fazendo de errado, para depois ver o que eu posso fazer de certo, o que eu posso mudar, o que eu posso inovar no sentido da minha empresa. A inovação não tem que ser uma inovação global, ela pode ser uma inovação local. Isso é fundamental. As pessoas elas buscam o quê? Elas buscam muitas vezes o que é bonito de se dizer. Ah, eu inovei o meu mercado, eu inovei todo o meu setor industrial. Não, às vezes você tem que inovar o quê? Uma prática. Inovar a cultura da empresa. A inovação tem que estar presente na cultura também. Inovar, às vezes, pequenas coisas que geram grandes resultados. Compreende? Um exemplo bobo. Quanto tempo uma lapiseira, uma inovação simples, não economiza em relação ao lápis, tem que ficar tudo lá apontando e perdendo a ponta, apontando, perdendo a ponta, apontando. Entende? Simples. A lapiseira é a coisa mais simples do mundo. Entende? É um corpo que pode ser de madeira, pode ser de metal, pode ser de plástico, pode ser de laca, com o grafite, que é o que escreve, que você coloca lá e você vai escrevendo, 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 acabou, repõe o grafite. Aí você tem que colocar 2, 3 grafites numa lapiseira, entende? E você consegue utilizar sem ter que ficar toda parando, apontando, parando, apontando. Ah, acabou o lápis, tem que buscar outro lápis. O lápis está pequeno, tem que trocar o lápis. Entende? Eu não consigo usar o lápis como um todo. O lápis é um recurso relativamente ineficiente para o lapiseira. Eu não consigo terminar o lápis. Uma hora eu consigo mais manuseá-lo. Entende? A lapiseira é uma inovação simples. Simples. Mesmo assim, ninguém olha para a lapiseira. As pessoas querem. Ah, eu não quero a lapiseira. Eu quero a escrita laser. Entende? Eu não quero usar lápis. Lápis é antiquado. Às vezes as menores inovações estão tendo maior impacto. Uma vez que inovações pequenas são rápidas de ser implementadas. Opa, eu ganho tempo, escala de tempo. Se eu implemento algo rápido que der resultado, eu tenho mais tempo para esse resultado.
E esse resultado pode desencadear uma série de outros resultados positivos. Quantos resultados positivos, por exemplo, a lapiseira não gerou? Eu economizei tempo, muitas vezes, no projeto de uma ponte, antigamente que era feito com lapiseiras. Essa ponte gerou conexão entre duas cidades, que aí gerou comércio. Olha o impacto que uma simples lapiseira, com a economia de tempo, ela gerou. Às vezes o projeto, com essa pontar de lápis ali, eu consegui ter 20% de eficiência a mais. Fiz a ponte antes. Ou seja, vou colocar, eu economizei 6 meses, são 6 meses a mais de negócios, 6 meses a mais de transações. Às vezes uma pessoa que abriu uma filial em outro lugar, abriu nessa nova cidade que agora tem conexão que antes não tinha. Se for 6 meses depois, teria se perdido essa filial. Entende? Então, no final, você tem que ter o quê? Você tem que ter a estratégia a longo prazo, mas você tem que tomar decisões rápidas. Entende? Você tem que saber conciliar. A vida é feita de quê? Decisões, às vezes, contraditivas. Fitzgerald falou. Uma inteligência de maior grandeza, ela é descoberta a partir da capacidade de manter dentro da sua própria cabeça ideias que a princípio seriam contraditórias, entende? Ou as síntese hegeliana, se preferir, ir para o campo da filosofia, a tese, a antítese e a síntese, entende? Então, a inovação, como eu disse, é multifatorial, mas a escassez ela é uma grande geradora de inovação. Entretanto, se você tem escassez, você compreende, eu posso inovar, só que você não tem a capacidade, no sentido desenvolvida ou treinada, porque às vezes a capacidade você tem, você é uma pessoa inteligente, só que você não treina a utilizar o pensamento fora do paradigma que você tem inserido. Pô, todo mundo faz assim, por que eu não posso fazer dessa outra forma? Entende? Bom, então eu fico com essa reflexão final no vídeo. Eu acabei me prolongando um pouco a mais e no final eu globalizei o tópico, né? Eu expandi. Essa é uma linha que eu quero aplicar aqui no canal, entende? Expandir para além, pegar conceitos dos negócios externos, aplicar no negócio, só que também conseguir trazer isso e ampliar de forma maior, entende? Correlacionando diferentes ideias. Então agradeço a todos que ficaram até o fim do vídeo. E também aqueles que assistiram até a parte que seria mais produtiva para eles. Totalmente compreensível isso. E peço que tenham gostado, se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Obrigado.